Opa, tudo bem com você? Como é que você tá? Bom, meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e nesse vídeo de hoje eu vou te contar qual é o erro, o que você está fazendo de errado e quais são os maiores e principais erros de quem quer começar a investir ou de quem tenta chegar nos seus resultados, nos seus rendimentos e mesmo assim acaba por não alcançar eles por alguma coisa que, bom, se você não está tendo esses resultados, se você não está conseguindo chegar nos seus objetivos e progredindo, com certeza você está errando em alguma dessas coisas e é nesse vídeo que eu vou te contar exatamente tudo sobre isso. Então, bom, eu não vou ficar dando uma enrolação muito grande aqui, vamos logo direto para essa vinheta e daqui a pouquinho eu te conto mais sobre isso. Então vamos lá! Bom, tudo bem com você? Como eu disse, eu sou o Vinícius, do canal Economia de Valor, e hoje eu tô gravando sem óculos porque eu percebi que tem aparecido muita coisa na minha lente enquanto eu falo pra vocês, então eu vou tentar gravar assim e ver se fica melhor. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu queria falar que o carrinho para aquela semana da live que eu fiz, explicando mais sobre como chegar no seu primeiro rendimento em 30 dias, junto com o curso que eu ofereci, tá fechado, não existe mais a possibilidade de você adquirir e entrar no curso nesse momento. Mas fique tranquilo que se você quiser, em algum outro momento nós poderemos reabrir esse carrinho para o futuro. E assim, você que perdeu sua chance pode vir voltar a ser um aluno e entender mais como funciona esse rendimento, esses investimentos e como chegar nesse seu primeiro retorno, nesse seu primeiro rendimento em 30 dias. Bom, é uma pena não ter você como aluno, mas tudo bem, a gente até escolheu trabalhar com poucas pessoas para que assim a gente conseguisse dar mais atenção e foco a elas. Então, tudo bem. Mas vamos voltar aqui para o vídeo. Vamos lá. O porquê e quais são os maiores erros que as pessoas têm ao começar a investir, o que faz com que elas acabem por errar, que elas acabem por não chegar nos seus objetivos. E bom, de modo simplificado, eu diria que macro, visto de uma visão mais distante dos investimentos, existem 4 fases que todo ser humano que tende a adentrar nessa vida ou que está para adentrar passa e existe. Que é aquela que é o endividado, que é aquela pessoa que está com dívidas, que não entende o quanto entra, o quanto sai de dinheiro de suas finanças e está no vermelho. Essa, na verdade, é a maior parte de todos os brasileiros. Cerca de 65% de todos eles estão em dívidas. E não dívidas boas, que são aquelas que você tem para um negócio, para colocar caixa na sua empresa, para rotacionar e voltar a ter ganhos, rendimentos. Não, são dívidas ruins. Coisas como contas atrasadas ou dívidas do cartão de crédito que cada vez mais se tornam perigosas com as altas dos juros e aumento da taxa Selic, que vem acontecendo cada vez mais, feito pelo governo para tentar controlar essa inflação. Ao mesmo tempo que a inflação abaixa, aquele dinheiro come seu dinheiro, os juros do cartão de crédito, aqueles centavinhos, aqueles reaisinhos que você acaba pagando por atrasar uma conta ou outra, ou aquele dinheiro do cheque especial que se você moscar vai te engolir vivo, estão cada vez mais aumentando, porque a taxa de juros do país está aumentando. E junto com isso, todos os outros tipos de juros sobem também. O ponto positivo disso é que os empreendimentos e os investimentos em renda fixa acabam por acompanhar ele. Ou seja, se torna um pouco mais atrativo investir na renda fixa nesses momentos, que é o tipo de renda mais seguro que existe, que não oferece tantos riscos como a renda variável e criptomoedas. Mas bom, o segundo estágio dos investidores, dessas pessoas que estão entrando nesse mundo e das pessoas, é o pequeno investidor, que não necessariamente é aquela pessoa que acaba por colocar dinheiro na bolsa, que acaba por comprar ativos, que acaba por investir nesse mercado tão complicado que, bom, de complicado não tem nada. Basta você estudar um pouquinho a fundo e, bom, de modo simples é aquilo que eu já te contei na minha live e já contei diversas vezes no vídeo. A bolsa é aquele mercadão onde você entra e escolhe suas frutas, verduras e legumes com um carrinho. Sendo o mercadão a própria bolsa de valores, o carrinho, a corretora ou o banco que você usa para escolher os seus ativos
e as frutas, verduras e legumes sendo os ativos. É exatamente assim de modo simples. Você entra, pega sua corretora, escolhe seus ativos e pá. Esse não necessariamente é o pequeno investidor. O pequeno investidor é aquela pessoa que, de modo simples, consegue não estar em dívidas e até mesmo guardar algum dinheiro, consegue economizar alguma conta, alguma coisa, algum valor, para que assim, num futuro, ele possa vir a se tornar um investidor, que é aquela pessoa que conhece os ativos financeiros do mercado e aplica o seu dinheiro fazendo com que esse dinheiro venha a trabalhar para ele. Essa, na verdade, é a fase mais ampla, onde ele está em processo de conhecimento e crescimento da sua capacidade de entendimento do mercado para conseguir colocar o seu dinheiro, se esforçar para ele e poder ter uma folguinha a mais. E por último, a liberdade financeira, que depois desse investidor conseguir acumular quantidades maiores de valores, consegue sobreviver só do seu dinheiro trabalhar para ele. Assim, não sendo necessário ele colocar a sua força de trabalho novamente em nenhum que seja o seu serviço, ou esforço, ou trabalho que ele tem que fazer de modo ativo. Todas as suas rendas, todos os seus rendimentos, todos os seus ganhos, todo o dinheiro que entra em sua conta é proveniente dos rendimentos do seu dinheiro, de rendas passivas, como fundos imobiliários e como outros investimentos que acabam depositando e colocando dinheiro na sua conta com dividendos, assim como ações que distribuem dividendos. Então, esses seriam, de modo macro, vendo assim bem de cima, os 4 níveis e as 4 classes que existem. Mas bom, se a gente for pegar para ver bem a fundo, existem muito mais classes, existem muito mais processos e etapas que uma pessoa tem de passar para conseguir alcançar tudo isso, para conseguir entrar nessa linha que eu, na verdade, gosto muito e recomendo a todas as pessoas, que é conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você e ter uma condição de vida melhor, para que um dia você não precise se aposentar com o dinheiro do governo, ou que você não tenha uma segurança para poder deixar o seu trabalho, ou qualquer uma que seja essas coisas. Então, vamos entrar um pouco mais a fundo e estudar quais são essas outras etapas e o motivo delas, de você estar ou fazendo de modo errado ou deixando de fazer alguma delas, é provavelmente o grande motivo, a grande razão de você não estar tendo resultados, de você não estar conseguindo chegar no seu objetivo ou traçar metas, ou até mesmo fazendo com que os seus rendimentos e os seus investimentos sejam negativos e te tragam prejuízo. Isso, na verdade, é o maior medo daquela pessoa que está começando a investir e é os erros mais comuns de se acontecerem. Então, vamos lá e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então vamos começar falando do endividado, lá naquele comecinho. O endividado é como se ele estivesse negativo na curva do se tornar para chegar no objetivo de conseguir trilhar o seu caminho e ter a sua liberdade, a sua tranquilidade financeira, de caso venha perder o emprego, ele pode ficar tranquilo, ele pode estar protegido, ou sofrer um acidente, ou se tiver, sei lá, uma crise como outra Covid, o endividado nesse caso é o que está mais em risco, mais em perigo e o que mais precisa tomar uma atitude na sua vida e mudar. E bom, essa pessoa está na situação de endividado porque ela não fez o pré-requisito, um passo básico de toda essa etapa, que você querendo investir, você querendo se tornar um investidor ou não, você precisa ter isso e é extremamente importante. Isso, esse passo que eu vou te falar agora, na verdade é um grande problema da população brasileira, que é a falta de educação financeira, que não é dado nas escolas, que não é ensinado de forma alguma e com certeza é uma grande falha política educacional. Bom, o que é essa educação financeira que eu quero falar? É aquela pessoa que não sabe e não entende o quanto entra de receita, o quanto ela ganha proveniente dos seus esforços, do seu trabalho ativo, como seu salário, suas horas extras, como seus bicos, como seus jobs, como seus freelas, todo e qualquer tipo de renda proveniente de alguma força e esforço que essa pessoa tenha. Ela não entende o quanto isso é em relação a todas as suas contas e os seus gastos. E bom, na verdade, atualmente no mercado existem muitas coisas e muitas armadilhas que existem para conseguir te atrapalhar nesse projeto, como por exemplo o parcelamento de diversos itens, a compra de coisas e objetos como por exemplo casas ou financiamento de casas
que não te explicam como deve ser feito da maneira correta, que não te ensinam como deve ser para você não acabar caindo numa armadilha. Quantas pessoas todos os anos não têm que devolver o carro ou perdem a casa por financiamento, coisas desse tipo. Todas essas coisas acontecem pela falta de educação financeira básica, por essas pessoas não saberem o quanto elas ganham e o quanto elas gastam e o quanto isso acaba por pesar na situação da vida delas. Aqueles 10% que você dá da sua renda para pagar o seu celular, não tem como você juntar mais 20, 30% para você colocar do seu carro e dar mais 40% ou 50% para você conseguir manter a sua vida. Cada vez mais, cada coisa que você adiciona, que você parcela, que você soma à sua conta, a seus gastos fixos, você está cada vez mais abrindo mão do seu sonho e aumentando a chance de você entrar nas dívidas e ter grandes problemas financeiros e econômicos. Por isso, é de extrema importância você entender como funciona tudo isso. Então, o primeiro passo, antes de você pensar em investimentos, antes de você querer entender qualquer uma dessas coisas, é de extrema importância que você entenda isso. Que você tenha uma planilha a qual você entende exatamente o quanto você tem de ganhos, o quanto você tem de gastos e ver o quanto te sobra de valor, o quanto te sobra de dinheiro. Se não te sobra nada, se você não tem esse quadro, se você não tem essa tabela funcionando de modo funcional, onde te sobra alguma quantidade de dinheiro para você vir a investir ou ter a sua segurança financeira, você está fazendo errado. Então, aí está o primeiro ponto do endividado e o que essa pessoa tem que mudar. O que você, caso não tenha feito isso, não tenha ideia de como isso funciona, esse deve ser o seu primeiro foco. Entender os seus ganhos, os seus gastos, ter isso planilhado e ter uma quantia de dinheiro que te sobra para você poder investir. Eu não digo investir comprando necessariamente ativos, mas para você poder se proteger e ter uma segurança financeira que é de extrema importância. Esse é o primeiro ponto e o passo básico que é extremamente necessário para toda e qualquer pessoa que vive em sociedade. Porque se você não entender suas finanças, os seus ganhos, os seus gastos, em algum momento você vai cair em dívidas. E se você não souber como lidar e como tratar essas dívidas, você vai ficar cada vez mais afundado e cada vez mais endividado com o nome no Serasa, que não tem que ser uma coisa normal, não tem que ser normalizado como você vê por aí nas televisões, no Instagram e todas essas coisas, pessoas fazendo piadinha. Isso é uma coisa séria e eu torço muito para que você não caia e exatamente por isso eu faço esses vídeos, para você conseguir sair. Então beleza, Vinícius, estou endividado, como é que eu faço para sair disso? Bom, depois de ter feito essa tabela, essa planilha onde você vai saber o quanto você ganha e o quanto você gasta, você vai cortar coisas que são supérfluas e coisas que não são necessárias para você, como eu já trouxe várias vezes, como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, tudo isso aí, você não precisa de vários desses. Você pode diminuir a conta do seu celular, a conta da sua televisão, da sua internet, você pode ir uma vez ao bar a menos no seu mês, você pode cortar diversas coisas a fim de te sobrar um dinheiro. Então, converse com o seu banco, renegocie sua dívida, renegocie todos esses valores que você deve e tenta pagar todos os meses para você conseguir quitando essa dívida, ou até mesmo junte esse valor e tente negociar para pagar ela de uma vez. O que for mais fácil e o que for mais conveniente para você de conseguir lidar com esse problema é o que deve ser feito. Então beleza, esse foi o primeiro problema e o primeiro passo, a coisa que todas as pessoas têm que passar, que não é só a parte dos investimentos que nós temos que dar o foco. Nós temos que entender essa parte de educação financeira, de entender nossas finanças. Esse é o passo anterior a qualquer outra coisa que vai ser feita e qualquer outra etapa desse negócio. Vem antes mesmo dessa situação do endividado, do pequeno investidor. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho mais. Essa primeira etapa tem que ser feita por toda e qualquer pessoa, não só o endividado, mas aquela pessoa que também não tem dívidas, é extremamente importante cuidar disso para não vir a se tornar um endividado. E bom, a segunda etapa, ela algumas das vezes pode ir para frente ou para trás, em alguns dos casos. A segunda parte, para aquelas pessoas que querem conseguir colocar o seu dinheiro para trabalhar para si, é começar a entender o que é o mercado, o que é a bolsa de valores, o que são ativos e passivos. É a parte onde você adquire algum tipo de conhecimento. Antes mesmo de aprender como investir, antes mesmo de aprender quais são os produtos do mercado, você tem que entender o que é o mercado, como ele funciona, quais são as formas com que ele atua, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário. É a parte onde você passa o conhecimento de entender o que são todas essas coisas, antes mesmo de tentar aprender como analisar. Você precisa ter o conhecimento para desmistificar e destruir toda e qualquer analogia ou ideia errada que você tenha sobre isso. Coisas como, o mercado de bolsa é manipulado, isso tudo, o governo vai roubar o meu dinheiro.
ou qualquer uma ideologia negativa que você tenha sobre toda essa função, sobre todo esse mercado, sem ao menos entender como ele funciona, que é, na verdade, errôneo. É errado você ter essas coisas sem ter estudado, sem ter entendido. Porque esse mercado oferece diversas oportunidades para toda e qualquer pessoa que venha querer conseguir ter uma estabilidade financeira maior a partir do momento que você tem o conhecimento dele. Então, é aí onde entra eu e diversos outros youtubers e diversas outras pessoas que vêm e tentam passar esse conhecimento para você, explicando o que é, igual como eu falei no começo do vídeo, sobre o mercado, onde você entra, escolhe as ações. Tudo isso é a parte onde eu estou passando conhecimento para você. Depois de ter conseguido juntar seu dinheiro, você vai ter uma quantidade de caixa. Mas simplesmente deixar esse dinheiro parado na conta ou colocá-lo na poupança não é o suficiente para conseguir fazer você chegar a algum tipo de objetivo ou deixar você mais próximo do seu sonho. Você tem que ter um entendimento desse mercado e do que ele funciona e como ele pode vir a te ajudar a chegar nos seus objetivos. É nessa etapa também onde você vai criar os seus objetivos. Aquilo lá que eu sempre trago nos vídeos, de você ter um objetivo, saber se ele é de curto e médio prazo, quanto ele custa, conseguir determinar metas, para que assim você tenha e consiga entender qual é o seu objetivo, como você vai alcançá-lo e quanto você precisa, para que assim nessa caminhada, nesse processo que vai vir posteriormente, você não acabe por se sentir frustrado e desista dessa coisa que é tão importante para ti. Essa é a etapa final do conhecimento, do entendimento. É onde você define todas as coisas que você quer alcançar, o tempo e o valor, para que a gente possa ir para o próximo passo, para a próxima etapa. Aqui, nesse momento, você já passou do endividado para pequeno investidor ao completar aquele passo primário de conseguir entender suas finanças. Agora, tendo esse conhecimento, no próximo passo você vai estar passando do pequeno investidor, onde você acumula dinheiro e define os seus objetivos, para investidor. E esse começo do investidor é onde você acaba por conhecer os ativos e entender como eles funcionam. O que é um fundo imobiliário, o que é uma LCI, o que é uma LCA, o que é uma debenture, o que são criptomoedas, o que são todos esses ativos e todas essas possibilidades que o mercado te oferece e te propõe para que você consiga chegar aos seus objetivos e ganhar dinheiro, fazer esse dinheiro que você ganhou do seu trabalho, trabalhar para você render de forma a conseguir aumentar o seu patrimônio e chegar mais próximo do seu objetivo. Aqui, nessa etapa onde você adquire o conhecimento de como escolher um bom fundo imobiliário, como escolher uma boa ação, como escolher uma boa criptomoeda, como diversificar o seu patrimônio, como diversificar o seu capital. E aqui é uma parte bem grande, bem extensa, onde você conhece os produtos de investimento. É onde eu, ou o Primo Rico, ou qualquer outra pessoa do YouTube chega para você e fala: agora, aqui você chegou aqui, a primeira coisa que você faz é fazer a sua reserva de emergência, que é aquele botão do pânico, onde você junta 6 meses do seu custo de vida, que agora você já sabe por ter feito aquele passo inicial lá, de saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, e deixa 6 meses reservado para caso venha acontecer algum acidente, alguma perca de emprego ou que o mundo venha com uma Covid. Porque assim você vai ter caixa, você vai ter um dinheiro guardado para você conseguir respirar e se proteger para caso venha acontecer alguma dessas coisas. Feito isso, você começa a aprender como investir o seu dinheiro nesses tipos de ativo que eu citei para você anteriormente, de modo a diversificar o seu patrimônio para conseguir também blindar ele. Você vai colocar dinheiro um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Você vai começar a montar a sua carteira, você vai começar a estudar os investimentos e escolher aqueles que fazem mais sentido para você, mais sentido dentro do seu perfil de investimento, de modo a compor e formar a sua carteira de investimentos. É claro, você vai fazer tudo isso depois de ter o conhecimento de todos os produtos e tipos de investimentos, saber como analisar eles e ter o seu perfil de investidor formado e essa conta aberta numa corretora. Depois de todas essas coisas, você vai chegar e escolher os seus ativos, escolher os seus investimentos, as coisas que vão vir a fazer com que no futuro faça você chegar mais próximo daqueles objetivos traçados lá anteriormente. Bom, beleza, Vinícius, mas depois disso é rapidinho, é só esperar o tempo fazer seu trabalho e a gente chega na liberdade financeira, não é mesmo? Bom, na verdade não. Nesse processo, depois de você ter escolhido todos esses ativos,
entra uma parte de, o que eu posso falar, de estudo e trabalho psicológico. Porque não basta só você comprar esses ativos e deixar a sua carteira lá. Você vai ter que reinvestir e reaplicar o seu dinheiro ganho, as coisas que você acaba por receber para crescer essa sua carteira, para crescer esses seus investimentos, te deixando cada vez mais próximo dos seus objetivos. E falando assim parece uma coisa bem simples e fácil. E na teoria é simples e fácil, é só você aplicar e esperar e as coisas vão acontecer. Mas dentro disso a gente tem que trazer para a realidade. Quando você acorda de manhã e vê a sua empresa caindo 5%, ou vê um ativo seu caindo 10, 15, 20%, ou até mesmo quando você vê ele subir muito, que você fica desesperado, às vezes você quer vender, às vezes você quer comprar, e você fica ansioso com essas notícias, e aí no começo você quer abrir todos os momentos do seu home broker para ver como está a ação, para ver como estão os investimentos, e você quer gastar tempo com isso. E isso não vai te trazer resultados, isso não vai fazer você chegar no seu objetivo antes, mais cedo. É importante sim você cuidar desses ativos, mas você precisa de um controle psicológico, você precisa entender que a ansiedade, o querer estar o tempo todo olhando, o querer comprar e vender o tempo todo, você tem que saber os momentos certos de fazer essa compra e essa venda. Você não faz baseado em ansiedade, baseado em emoções. Nessa parte é onde entra todo o trabalho de aprendizado e controle emocional que você vai ter que desenvolver, senão isso vai te deixar louco. E realmente, em diversos momentos você sente vontade de simplesmente sair comprando e vendendo. E no começo você pode até fazer isso e você vai errar, você vai quebrar a cara, você vai ser ganancioso e você pode aprender dessas duas formas. Ou vendo conteúdo e aprendendo que você tem que se controlar, ou fazendo e quebrando a cara. E eu não quero que você quebre a cara, por isso eu já tô te contando. Aqui é a parte onde você vai ter todo um estudo e adaptação emocional para esse tipo de coisa. Onde no começo você vai realmente abrir, querer ver todos os dias, e com o tempo você vai ganhando mais experiência, mais entendimento sobre isso, e aí você abre sua carteira de vez em quando, no mês, no outro, simplesmente para realizar os aportes ou fazer uma manutenção e um estudo básico de carteira, onde você não vai mais gastar. É nessa etapa onde você vai acabar por alcançar a sua maturidade emocional. Já no modo investidor, já começando a fazer os seus investimentos, tendo a sua carteira pronta, aqui é onde você vai enfrentar um medo, tanto de você deixar uma ação cair demais, quanto medo de vender uma ação, quando sim, não, assim como ganância, onde você vai querer comprar ativos simplesmente por especulação e ver notícias de querer subir e descer, ou por recomendação de um amigo, coisas assim. Nesse momento é onde você vai enfrentar todas essas coisas e você vai ter que passar por esses desafios, que você pode aprender eles da maneira mais fácil, que é se educando, indo atrás de informação e se mantendo firme psicologicamente, que é na verdade isso é uma grande dificuldade para muitas das pessoas que começam a investir, conseguir ter o foco e a cabeça para isso. Assim como, até mesmo no começo dessa etapa, eu esqueci de te contar uma coisa, você acaba, quando você está começando a investir, você enfrenta outros tipos de perigo, como por exemplo a perda do foco. Quando algum dos seus investimentos acaba por não trazer tanto resultado para você, às vezes você pode acabar por desanimar, por não ver os resultados, ou até mesmo querer se perder na parte onde você começa a aportar o seu dinheiro e falar, esse mês eu não vou aportar. Esse mês eu quero simplesmente ir pro bar, tomar uma breja, ou foda-se, esse mês eu não vou investir. Ou mesmo assim, tá caindo todos os meus investimentos, não vou colocar mês que vem dinheiro. Esses são os erros e as coisas que o investidor inicial, quando está começando a fazer os seus investimentos, depois mesmo de ter a sua carteira pronta, acaba por enfrentar. Esses medos, como é algo que ele está começando ainda na vida, como ele está começando a colocar o seu investimento, começando a colocar o seu dinheirinho, ele ainda não tem tanta fé daquilo, ele ainda não acredita, por mais que ele tenha estudado e tenha visto, alguns deles acabam por ainda não acreditar que aquilo é o que vai realmente trazer os seus resultados, trazer os seus objetivos. Então ele tende a ter erros iniciantes e bobinhos como esse de às vezes não querer aportar ou aportar errado, ou simplesmente não querer seguir o seu cronograma e se desviar para daqueles erros mais fortes e mais profundos, como eu disse, da ganância, de em vez de você seguir o seu padrão, o seu planejamento e das escolhas que você fez das empresas, ou dos fundos imobiliários, ou das ações americanas, você acaba por querer colocar dinheiro em investimentos que algum amigo se recomendou,
em coisas que falam que estão rendendo muito, como por exemplo aconteceu comigo uma vez. No ano passado, quando eu estava começando a investir, falar de criptomoedas, um amigo meu recomendou, falou, cara, olha essa criptomoeda aqui, ela tá subindo tipo demais, cara. Já ganhei 300% só essa semana e, meu, se eu vi a informação de que um investimento está subindo 300% na semana, é de mexer com a sua ganância. A ganância aqui dentro de você fala, meu, 300%, se a gente coloca, mano, se a gente coloca 10 mil reais lá, em uma semana a gente vai ter 30 mil. E aquilo mexe com você, aquilo faz você querer entrar, faz você querer colocar seu dinheiro, faz você querer investir. Mas naquele momento eu pensei, calma, eu tenho que seguir meus métodos, eu tenho que seguir meus objetivos, eu tenho que seguir os meus planejamentos. Senão, como é que eu posso estar falando sobre isso, como é que eu posso estar ensinando se eu não seguir o que eu falo? Então fui lá, abri o investimento, analisei a fundo aquilo que o meu amigo me recomendou, me mostrou e me falou. E aí eu não senti muita firmeza naquilo, não senti muita fé, vendo os estudos, vendo tudo aquilo que ele tinha me passado. Eu falei, cara, esse projeto tá meio estranho pra mim. Vou deixar pra lá, mas, mano, desejo boa sorte aí, vou ficar de fora dessa. E aí, mano, semana seguinte aumentou mais 100%, e na semana seguinte mais 100%. E aí, no próxima semana, quando eu aumentar mais 100%, eu falei, e aí, vou ou não vou? Eu falei, não, vou seguir de novo o que eu ensino, o que eu falo para as pessoas, o que eu tenho que colocar em prova aquilo que eu acredito. Isso é o que eu acredito, mantendo meu foco, mantendo os meus investimentos, os meus ativos. Não gostei do projeto, vou ficar aqui. Cara, no dia seguinte que eu tava repensando em investir ou não, o projeto caiu mais de 90%. E só para explicar, se ele custar R$1, ele sobe 100%, ele vai para 2, mais 100% vai para 4, mais 100% vai para 8, mais 100% vai para 16. Mas se ele cai 90%, cara, mano, ele vai de R$16, ele vai para, mano, R$2, entendeu? Ele, tipo, cai todo o que ele tinha, vai diminuindo muito grande. Então, tipo assim, todo aquele lucro que você teve inicialmente não serve de nada. Então, bom, foi muito bom eu ter me mantido no objetivo e não caído nessa armadilha da ganância que vai aparecer algumas vezes pelo mercado. Então, esses, assim como ele fala aí, são os erros do investidor, tanto aquele que está começando quanto aquele que está no processo, que é os erros iniciais, bobinhas, de se desviar do caminho, de não querer aportar ou de não sentir esse progresso e esquecer os seus aportes regulares e ou querer se desviar deles ou querer gastar esse dinheiro com outras coisas. E os outros erros, como a ganância, por exemplo, de querer sair do seu planejamento e investir em outras coisas, colocar dinheiro em ações ou investimentos porque seus amigos comentaram, ou querer copiar a carteira de alguém que tem objetivos diferentes do seu. Esses são alguns dos erros da etapa já do investidor. E se você conseguir passar por todos eles, com aportes regulares, tendo a sua filosofia, investindo em coisas que você só acredita, que você estudou e fazem sentido para o seu objetivo traçado anteriormente, e deixar o tempo fazer a função dele, seguindo o seu objetivo, você vai passar do investidor para o estado de liberdade financeira, que é onde você pode ficar tranquilo, pode relaxar, que os seus investimentos a partir de agora vão trabalhar para você e te dar a segurança que você deseja para você seguir a sua vida fazendo as coisas que você gosta, ganhando a quantidade de dinheiro que você almeja, com rendimentos fixos, caindo na sua conta todos os meses. Aí então você chega nesse objetivo final da liberdade financeira e consegue ser uma pessoa completamente feliz e realizada. Quer dizer, essa é a ideia que eu tenho de liberdade financeira, né? Então, esses são os erros que você pode estar cometendo. Se durante todo esse vídeo você cometeu algum desses erros ou não fez alguma dessas coisas, como, por exemplo, se preparar economicamente, entendendo seus ganhos e gastos, preparar seus objetivos, saber o tempo que você quer chegar nesses objetivos com valor, estudar os ativos que existem no mercado, entender o próprio mercado, assim como evitar cair nas armadilhas da ganância ou do medo de comprar ou vender uma ação. Se você conseguir evitar todas essas coisas e seguir todo esse cronograma, você vai chegar na liberdade financeira ou no seu objetivo, seja ele comprar um carro, um celular ou qualquer que seja ele. E assim, você vai conseguir voltar a ter resultados nos seus investimentos. Se você cometeu algum desses erros, você já sabe o que é agora e já tem como você
consertar ele. E bom, caso tenha ficado alguma dúvida e alguma coisa que eu não falei, você pode colocar aí nos comentários ou me mandar no Instagram e eu tento trazer um próximo vídeo ou a gente mesmo conversa e eu te explico como resolver esse problema, como resolver esse erro e assim consertar essa desviada dos investimentos, essa desviada do seu objetivo que você estava tendo até então. Então, eu acho que esse vídeo foi bem bate-papo, assim, eu tentei deixar ele bem conversa, bem talk, assim, sem trazer muitas informações, muitas imagens, muitas coisas, muitos gráficos, muitos livros. Foi mais uma trocação de ideia, onde eu te falava os erros, algumas das coisas que as pessoas acabam por cometer, para você se endireitar. Ou para você que até mesmo está querendo começar a não acabar por cometer. Então, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. O meu nome é Vinícius, da Economia de Valor. E se você quiser, você pode me seguir no Instagram, é vinicius.morelli. E isso vai também em todas as outras redes sociais, como TikTok, Kawaii, você pode me encontrar lá. E até na comunidade do YouTube, do Economia de Valor. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí. Estamos juntos e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!